Olá, eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que a gente chama de descolonizar a espiritualidade. Vai ser um tema bem interessante. Até já! Antes de começar esse vídeo, eu sempre deixo para o final a gente pedir para dar o seu like, comentar, dar sugestões, compartilhar, mas eu vou começar a fazer agora no começo, porque a gente percebe que as pessoas estão assistindo, mas elas esquecem de fazer isso. Então, vamos dar um apoio para esse canal. A gente vai falar um pouquinho sobre descolonização da espiritualidade. Quando eu faço os vídeos sobre a Wicca, sobre bruxaria, às vezes eu me pego pensando assim, parece que existe uma gama de possibilidades em termos espirituais e que cada um fica tentando puxar a sardinha para o seu lado, tentar defender as suas ideias, e quem tiver o melhor argumento, quem tiver a melhor oratória, quem tiver a melhor forma de se expressar, for mais simpáticos, enfim, alguns fatores vão pesar e vai atrair mais seguidores, mais fiéis, pessoas que vão acordar para alguma coisa. Então hoje eu quero fazer um vídeo que não vai falar especificamente, exclusivamente de Wicca e de bruxaria, mas vai falar sobre o porquê que tem avançado essas religiões, essas vertentes de espiritualidade. E a gente começa pensando em termos de o que aconteceu, como é que é a história da espiritualidade. Em primeiro lugar, assim, a gente está falando de um resgate, porque a espiritualidade ela foi sequestrada, né? A espiritualidade ela era algo inerente a todas as culturas, sabe, as pessoas que defendem assim, não, a religião é uma coisa que é inútil, a fé é uma coisa que desvia as pessoas da realidade, e assim a gente fala assim, tá, mas por que nasce em todas as culturas? Né? Quer dizer, você vai lá procurar indígena lá que nunca teve contato com civilização, com os brancos, e no entanto lá tem algum modo de espiritualidade, e aí quando você vai ver essas espiritualidades que brotam espontaneamente, você vê que tem traços semelhantes, né? Primeiro, elas não são estruturadas em termos de templos, hierarquias e tudo mais. Existem pessoas com maiores habilidades de ter um contato com um outro plano. Esse outro plano, em todas essas espiritualidades, é algo que não é nem contestado, porque é aquela coisa, todo mundo que acessa vai ter experiências parecidas, então é replicável, né? Replicável, lógico, que considerando que algumas pessoas vão ter mais facilidade do que outras para ter esse contato, mas é replicável. Repete em todas as culturas, então assim, ninguém questiona, tá, existe um outro plano e existe uma mútua cooperação, tá? Então isso é fato, é pacífico, né? É um consenso. E aí o que acontece? As religiões que hoje são dominantes, elas não são dominantes por uma ação espontânea das pessoas que ficaram motivadas pelaquela visão de mundo e foram adotando. Aquilo foi imposto a duríssimas penas, né? É cruzada, é templário, conversão, dizimar indígenas, escravizar os negros, é só pegar, tem filme, tem livro, tem tudo falando, a história é uma história bem sangrenta, né? De como essas religiões chegaram num ponto de serem uma unanimidade, de serem dominantes. Elas são dominantes porque a visão delas também era para dominar, não era uma visão para te reconectar com essa espiritualidade. Então a gente, quando fala assim quando a gente está falando, né,
de Wicca e outras vertentes, a gente está falando sobre hoje, porque, em tese, ninguém vai ser queimado, a gente está podendo falar e resgatar e reconstruir alguma coisa que foi tirado. Eles pegaram a espiritualidade, eles sequestraram, eles dominaram, eles determinaram que só existiria aquilo, criaram toda... porque a grande tragédia dessas religiões dominantes é que elas não se circunscreveram só à questão religiosa, elas também foram mexer em costumes, foram mexer em valores, foram se meter com política, foram se meter, e isso desde sempre. A gente está falando hoje, 2023, 2024, mas a gente não, isso desde sempre. E aí, assim, na cultura, nos comportamentos, nos valores, as pessoas, é muito difícil você enxergar o panorama total do quanto essas visões de mundo distorcidas, elas impactaram todas até o que hoje a gente chama de comunidade pagã. A gente hoje pega alguns pagãos, algumas pessoas que se dizem wiccas, que se dizem, fala assim, gente, mas agora não vou fazer magias na quaresma. Né, a gente, tá, Então, não né, gente? A gente está reconstruindo, está resgatando algo que não chegou nem a ser codificado, para você poder dizer assim, não, agora é fácil, a gente pega os livros, não teve, né? A gente está resgatando, reconstruindo os caquinhos, reconstruindo informações, trazendo, porque graças a Deus, como são religiões que são, tem uma conexão com o plano espiritual, esse plano espiritual sempre foi fonte, sempre foi, sempre vai ser. Então a gente tem como recriar tudo isso, né? Acessar de novo aquele conhecimento, acessar de novo todo aquele desenvolvimento e tentando montar de novo, reconstruir as coisas, né? E aí a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente está construindo, vai ter quem chame de Wicca essa reconstrução, tem gente que chama só de bruxaria, tem gente que vai chamar de paganismo, vai xamanismo. Não importa muito, não importa porque se você está tendo acesso a alguma coisa que é verdadeira, aquilo é verdadeiro. Né? Aí você pode até pôr esses nomes, porque cada um está tentando reconstruir de uma forma, pelos as suas fontes, os seus caminhos, o seu histórico de outras vidas, às vezes, que está sendo trazido à tona de novo. Né? Então, a gente tem que trazer de volta, mas tem que ter um cuidado, que aí vem a questão terrível, que é de você também descontaminar, porque, como eu falei, essas religiões, elas não se impuseram elas não se impuseram só o aspecto espiritual, religioso, vamos acreditar em tal divindade, esse aqui é o Salvador, não sei o quê, mas não, elas também criaram costumes, hábitos, valores, ideias, comportamentos, moda, a própria estrutura. Hoje a gente fala assim muito assim, não, porque isso aqui é feminino, aquilo ali é masculino. A gente pensa assim, gente, até pouquíssimo tempo o rei usava salto alto e peruca, sabe? São coisas que que extrapolam um pouco a ideia, mas que são formas de você tem que se adequar, você tem que se uniformizar, entende? Por detrás disso era sempre o intuito de dominação, né? E aí a gente tem que pensar que existe um processo de resgate, existe um processo de descolonização e existe um processo de reconstrução que precisa também ter cuidado de quando for. Hoje, quando a gente começa a falar sobre o Wicca, sobre o bruxaria e tudo mais, as pessoas têm uma percepção meio caótica, né? Porque são religiões que não tem templos, não tem religião, não tem um livro sagrado, não tem, né? Existe também
pessoalzinho que vai inventando coisa, né? Então vai criando, não, mas o meu é oficial, o meu que é de verdade. E a gente tem que tomar quando a gente está nesse processo de tentar formalizar um pouquinho, de criar um pouquinho uma estruturinha, a gente tem que tomar muito cuidado para não se contaminar, não pegar vícios, né, que você percebeu das outras religiões que estão estruturadas. Quer dizer, a gente também não pode pegar um modelo, né, até encontrar um modelo, né, porque uma coisa é quando você tem a ideia do Coven, né, uma ideia de que na verdade eram as células familiares, né? As pessoas tinham os seus grupos pequenos de poucas pessoas. Hoje, você tem quando você tem internet, quando você tem sites, você tem essa página, o Sirius está bom. Quando você tem sites páginas, sites, vídeos no YouTube e tudo mais, você está começando a atingir muita gente. E aí fica aquela coisa, vamos estruturar isso, vamos organizar isso, vamos ser uma teia de múltiplas células com todas as variações que se possa ter, isso fortalece, isso enfraquece. Temas que precisam ser trazidos, tem que ser levantados, porque vai ter uma hora que vai tomar uma dimensão, e já está tomando, né, em alguns países, a Wicca tem sido considerada a religião que está crescendo mais. Então, vai ter um momento em que a gente vai precisar ter um pouquinho de organização. Mas principalmente nessa reconstrução, tirar as interferências, os vieses, né? Por exemplo, esses conceitos patriarcais de hierarquia, de uma estrutura em que as formalidades, né? Então, assim, não, o ritual tem que ser assim, tem que ser assado. Gente, quando você estabelece que tem que ser assim, tem que ser assado, você está saindo do conceito de uma religião xamânica, porque no xamanismo as coisas elas vêm do plano espiritual, né? Quer dizer, então você tudo bem, você tem algumas linguagens que se aprenda, algumas formas de traduzir em termos simbólicos os seus intentos, beleza, existe estudo, você tem que estudar um pouquinho de as correspondências planetárias das ervas, de cristais, de dias da semana, né? Mas assim, quando você começa a estruturar numa forma que fica extremamente formal, você começa a voltar para aquela coisa. É uma armadilha, né? Você começar a ampliar e ter que baixar um pouquinho o nível, criando uma estrutura mais que possa abranger mais pessoas, mais situações, para você pensar que você está conseguindo atingir mais gente, sabe? E que esse atingir mais gente vai flexibilizando algumas coisas que são muito vitais dentro da bruxaria e que às vezes vai se perdendo. É aquela coisa, em vez de fazer as reuniões em que as pessoas sejam todos bruxos e que sejam pessoas que são que estão discutindo a mesma coisa, você abre rituais abertos e pessoas leigas vão assistir. Essa coisa de assistir como se fosse uma missa ajuda a divulgar, ajuda as pessoas a perceberem que, sei lá, ninguém mata criancinha, beleza, mas também cria aquela ideia, é um tipo diferente de missa, é uma missa que fala de deusa. Alguns critérios precisam ser mantidos, né? Porque senão você fica com a sensação de que varia. E aí, quando a gente vem e divulga, olha, mas a Wicca tem uma experiência assim, assado, assim, as pessoas elas falam assim, mas eu fui assistir a missa, o culto, sei lá, e
Eu não tive nenhuma experiência, né? É difícil você trazer de volta, né, alguma coisa, conseguir criar na sociedade, pelo menos a ideia, né, a, a valorização de alguma coisa. Quer dizer, eu sei que muitas pessoas que estão aqui assistindo, elas não vão se tornar bruxas, mas eles estão entendendo alguma coisa. Então, já vai ter um certo respeito, uma certa credibilidade. Então, se amanhã um filho, um neto, alguém falar alguma coisa, estou com vontade de ser bruxa, já não vai achar que aquilo é uma coisa horrível, né? Vai procurar livros, vai procurar alguma coisa. Então, assim, é um processo devagar, é um processo lento, é um processo que você precisa investir mais em informação do que em espetáculo, né? E é por isso que a ideia desse canal aqui é muito mais isso do que mostrar alguma coisa, né? Tem gente que quer participar de qualquer jeito, né? Bom, eu vou ficando por aqui. De novo, quem estiver gostando, deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilha. E não se esqueça também de deixar alguma sugestão de pauta para a gente estar trabalhando, tá certo? Até mais!